Oi, tudo bem? Hoje quero mostrar todos os cantos da Ilíada. Olhando também para este livro aqui, Introdução a Homero, do Robert Albreton, ele vai dizer que a Ilíada, ela não conta a história da Guerra de Troia inteira. Isso a gente percebe quando lemos o texto e nos perguntamos onde está o final dessa história, como começou. É só uma parte, ou seja, os acontecimentos do nono ano da guerra, o penúltimo ano da guerra. A guerra dura 10 anos. E assim, ali ele destaca a cólera de Aquiles, que é um dos cantos primitivos. A partir da cólera de Aquiles, nós vamos acompanhar outros acontecimentos, como a morte de Patroclo, involuntariamente, o amigo do herói, que é Aquiles aí, o Patroclo, amigo de Aquiles, é morto, a vingança dessa morte, e Aquiles então volta para o campo de batalha, e assim depois até a morte de Heitor. Dentro disso nós temos outros cantos que, que mostram também as sagas de outros heróis. Então eu quero passar rapidamente isso com vocês. E lembrando, né, uma nota aqui interessante. São 24 cantos, a Ilíada, e Homero usa 15.693 versos ao compor esse poema. Né? Ele possui 15.693 versos. Para falar dos gregos, ele usa sinônimos, também as palavras aqueus, dânaos, aquivos, acaios, argivos, helenos, referem-se aos gregos. Para falar dos troianos, ele usa também palavras sinônimas, como teucros, troas. E Homero, ele sempre fica do lado dos troianos. Isso certamente por ter nascido em Esmirna, na Ásia Menor, ele sempre valoriza os troianos. E a própria cidade de Troia, então ela é chamada de Ilion, daí Ilíada. Canto primeiro. O canto primeiro vai falar da peste que assola o acampamento dos gregos e a ira de Aquiles contra Agamenon. No começo, Homero invoca as musas. Canta-me, ó a cólera, ó deusa, funesta de Aquiles pelida, causa que foi de os aquivos sofrerem trabalhos sem conta, e de baixarem para o Hades as almas de heróis numerosos e esclarecidos. Esses heróis foram para o Hades por causa da cólera de Aquiles. Depois nós temos Crises, sacerdote de Apolo, vindo ao campo dos gregos para recuperar sua filha, que era escrava de Agamenone. Não a conseguindo, e sendo até insultado pelo rei, ele pede a Apolo para ser vingado. Daí Apolo escuta a oração desse Crises e envia uma peste a toda a tropa grega. Aquiles, então, diante dessa situação, convoca a assembleia e Calcante, um adivinho, revela a causa da peste e indica o remédio: devolver a filha de Crises. Ocorre então uma briga entre Agamenone e Aquiles. Agamenone devolve Criseide, mas leva Briseide, a escrava de Aquiles. Então a filha de Crises era Criseide, estava com Agamenone. Quando Aquiles convoca essa assembleia, e aí o adivinho Calcante revela que a causa da peste é porque Agamenone está com a filha de Crises. Agamenone devolve Criseida, mas pega a escrava de guerra, a presa de guerra de Aquiles, que era Briseida. Este, Aquiles, irado, contra o ultraje, sai da guerra de Troia. Então ele desiste de ficar do lado dos gregos, ou ele não guerreia mais. Não é que ele passa para os troianos, né? Ele desiste da guerra. Tétis, sua mãe, a seu pedido, vai até Zeus para pedir que os gregos saiam perdedores na guerra, para que todos vejam a falta que Aquiles faz. Então a Tétis vai até o Olimpo e pede que os gregos percam a batalha. Zeus concede a Tétis que os troianos saiam vencedores. E ocorre uma briga entre Hera e Zeus sobre o destino da guerra.
Então, do plano terreno aqui da guerra, nós já passamos na última metade do canto 1 para o Olimpo, para o concílio dos deuses, essa situação aí em que os deuses interferem na guerra de Troia. Canto 2, sonho, teste e Beócia, ou o catálogo das naus. Aqui é aquele canto famoso em que Homero vai descrever todos os combatentes, os navios, todas as pessoas que se envolveram, foram chamadas por Menelau e Agamenone para entrarem na guerra de Troia e resgatarem Helena. Zeus persiste na promessa a Tétis e envia um sonho enganoso a Agamenone de que este conquistaria Troia. Agamenone faz um teste com seus homens e os manda voltar para casa. Atena, enviada por Hera, inspira Odisseu a incitar os homens junto a Nestor para que eles se preparem para a batalha. Então os deuses estão interferindo, né? Enumeração das naus e chefes dos gregos e dos troianos. Então percebemos essa disputa também entre os deuses. Atena incita os homens a continuar a batalha. Zeus envia um sonho a Agamenone para que este desista da guerra e mande os homens para casa. Canto 2. Canto 3, juramentos, muralhas de observação e o combate singular de Alexandre, que é Paris. Paris tem um outro nome, ele chama também Alexandre, e Menelau. Paris vai enfrentar Menelau. Menelau era o esposo de Helena, que Paris havia raptado. Alexandre, Paris, provoca os gregos mais fortes para que lutem com ele, mas acaba recuando diante de Menelau. Heitor o reprova veementemente e Alexandre decide combater Menelau. É feito um juramento sancionado por Príamo que aquele que vencer a batalha levará Helena. Então já estão decidindo aqui, depois de 9 anos de guerra, né, quem levará Helena embora. Ou ela ficará em Troia ou irá embora com o Menelau. Esta, a Helena, sobe a muralha do palácio e aponta a Príamo os heróis gregos. Interessante, como que ela vai lembrar de tudo isso, né? Depois de 9 anos, ela vai apontando ali para Príamo quem são os heróis gregos lá do alto da muralha. No combate de Alexandre e Menelau, este último sai vencedor. No entanto, Afrodite salva Alexandre. Afrodite interfere na batalha, resgata Alexandre e o leva aos braços de Helena, a salva atrás das muralhas de Troia. Então ela rapta Paris da batalha. Helena o reprova e Agamenone reclama vitória. Então quer dizer, o Menelau conseguiu, ganhou. Vamos ver o que vai acontecer, né? Canto 4, a quebra do juramento e revista de Agamenone. Aqui nós temos Hera, na Assembleia dos Deuses, obtendo de Zeus que a luta recomece entre gregos e troianos, e que estes últimos paguem pela derrota de Paris. Então, assim, a Hera quer essa volta da batalha. Atena desce à terra e faz com que Pândaro, o Lício, desrespeite o juramento, acertando Menelau com uma flecha. Atena salva a vida de Menelau, que fica apenas ferido. As duas partes se preparam para a guerra e Agamenone faz a revista de sua tropa, distribuindo elogios e reprovações. Começa uma batalha terrível, onde Ares e Apolo estão ao lado de Troia, e Atena e outras divindades ao lado dos gregos. É interessante observar isso na leitura. Quais deuses estão do lado de quem? Então, Ares e Apolo estão do lado de Troia, e Atena e outras divindades estão do lado dos gregos. Canto 5, os feitos heróicos de Diomedes. Então começa o destaque para outros heróis, além de Aquiles e Heitor e Paris. Então esse canto 5 é chamado também de Aristia de Diomedes. O que é uma aristia? Uma aristia é um bloco narrativo que celebra as façanhas de um herói, transformando seus feitos em lenda e seu nome glorificado e digno de ser cantado. Então nós teremos várias aristias dentro da Ilíada, por isso que é conhecido aqui um canto inicial, a cólera de Aquiles, e depois outros cantos celebrando também as façanhas de outros heróis. Isso certamente os
aedos cantavam pelas estradas da Grécia essas histórias de outros combatentes. Atena convence Ares a abandonar a guerra aos homens, e assim os gregos sobrepujam os troianos. Diomedes, ferido por Pândaro e protegido por Palas Atena, se sobressai ainda mais. Lutando com Pândaro e Enéas, mata o primeiro e quase mata o segundo. Imagina se ele tivesse matado Enéas, não teríamos a Eneida de Virgílio, né? Porque Virgílio ele vai pegar esse personagem que foge aqui de Troias em chama e vai fundar aí a Itália. Ele vai fazer essa viagem para a Itália. Se ele tivesse sido morto aqui, como que Virgílio teria essa ideia, né? Ressuscitar Enéas? Então quase mata Enéas, que é salvo por Afrodite. No entanto, Diomedes fere a própria Afrodite. Apolo cura Enéas e Ares volta ao combate, reanimando os troianos. Os gregos começam a perder e Hera e Atenas os ajudam. Então nós temos aqui Ares entrando no combate e depois também Atenas, Hera ajudando os gregos. Diomedes, ajudado por Atena, fere o próprio Ares, que vai ao Olimpo reclamar com Zeus da ousadia de Diomedes. Como, né? Um herói humano feriu um deus. Canto quinto. Muito legal essa parte. Canto sexto, o encontro de Heitor com Andrômaca. Aqui também é um canto que subsiste sozinho. Essa parte mais romântica da Ilíada. O encontro doméstico, um canto doméstico de amor entre Heitor e a sua esposa Andrômaca. O exército troiano começa a se curvar diante das tropas gregas. Esse é o canto 6, o encontro de Heitor com Andrômaca. Então o exército troiano começa a se curvar diante das forças gregas e o Heitor vai, pelo conselho de Heleno, pedir a sua mãe que invoque a proteção de Atena, para que ela retire Diomedes da guerra. Então ele vai pedir para que Écuba, sua mãe, reze a Atena. Diomedes encontra-se com Glauco e reconhecem que são descendentes de famílias antigas, amigas. Os heróis trocam armas. As mulheres troianas seguem em procissão até o templo de Palas Atena. Heitor exorta Paris a retornar ao combate e procura então sua esposa Andrômaca e a encontra perto das portas ceias. Essa parte é muito tocante, a despedida dos dois. Canto sétimo, o combate singular de Heitor e Ajax e a remoção dos mortos. Então aqui nós temos cenas vívidas de batalhas. O retorno de Heitor e de Paris dá vantagem aos troianos. Heleno, inspirado por Atena e Apolo, aconselha Heitor a pelejar com o melhor entre os gregos, mas nenhum dos gregos se manifesta. Com o apelo de Nestor, 9 heróis se apresentam, sendo Ajax Telamônio escolhido. Ele e Heitor lutam até o anoitecer, quando há uma trégua. Decide-se então enterrar os mortos, e os gregos aproveitam para fazer um muro diante dos navios. Poseidon se ofende com este trabalho. Eles fazem esse muro para defender os navios. Poseidon se enfurece. Canto 8, a luta interrompida. Zeus proíbe futuras intervenções dos deuses na guerra e vai ao monte Ida assistir aos combates. Os troianos, então, sobrepujam os gregos. Diomedes tenta, sem sucesso, recuperar a vitória para os gregos. Estes são empurrados até suas naves. Hera e Atena, descendo para ajudar os gregos, são impedidas por Zeus, enviando Íris, que as obriga a voltar para o Olimpo. A noite interrompe a batalha. Canto 9. Honra para Aquiles e preces. Agamenone forma um conselho e sugere, desesperado, o retorno à Grécia. Diomedes e Nestor o acusam de covardia e de injustiça, com o melhor dos gregos, Aquiles. Agamenone concorda e resolve devolver Briseide a Aquiles, junto com uma grande recompensa. É enviada uma comissão, composta por Odisseu, Ajax e Fenice a Aquiles. Odisseu e Fenice conversam com Aquiles, que se mostra inflexível. Diomedes reanima os gregos. Então eles vão em embaixada tentar convencer Aquiles a voltar para a batalha, porque Agamenone devolve a Briseida com outros presentes. Canto 10, os feitos de Dolão ou Doloneia. Então aqui são cantos de façanhas desse Dolão.
Agamenone e Menelau, sem conseguir dormir, vão acordar os chefes gregos novamente e resolvem enviar espiões para o campo dos troianos. Diomedes vai com Odisseu e no caminho encontram Dolão, um troiano que tinha sido enviado para espionar os gregos. Os dois gregos prendem Dolão, exigindo que ele lhes conte os planos dos troianos e depois o matam. Vão então matar Reso, chefe da Trócia, e seus soldados recém-chegados com novos corcéis. Estes os dois gregos roubam. Retorno de Diomedes e Odisseu ao acampamento grego. Canto 11. Os feitos heróicos de Agamenone ou Aristia de Agamenone. Logo que surge a aurora, Agamenone prepara-se seu exército para o combate. Eu acho tão bonito essas partes, vão repetindo, né, para talvez o Aedo decorar. Olha, alça-se a aurora do leito onde dorme o preclaro Titono, para levar luz aos deuses e aos homens de curta existência. Então isso sempre vai se repetindo, né? A aurora de raios dourados surgiu. Do outro lado, Heitor caminha com as tropas dos gregos. Heitor, aconselhado por Zeus, se retira da luta até Agamenone fazer o mesmo. Este realiza feitos heróicos e mata muitos troianos. É, no entanto, ferido e tem de deixar a batalha. Os troianos retomam a vantagem e os principais gregos são feridos: Odisseu, Diomedes e o médico Macaon. Nestor então suplica a Aquiles que volte à batalha ou que empreste sua armadura para Patroclo poder lutar. Patroclo ajuda Eurípilo, ferido na guerra. Então são vários acontecimentos, né, envolvendo essa ira de Aquiles. Canto 12, o ataque aos muros. Heitor e os troianos encurralam os gregos para trás do fosso e do muro. Polidamante sugere que os troianos avancem a pé pelo fosso e Heitor concorda. Polidamante tem um mau presságio, mas Heitor caçoa disto e eles continuam a avançar. Os gregos, e principalmente os dois ajazes, defendem bravamente o acampamento. Depois de uma luta indecisa, os troianos fazem uma brecha na muralha, mas não conseguem passar. Heitor então quebra o portão e muitos troianos encurralam os gregos em seus navios. Então os gregos haviam feito este muro para proteger os navios, os troianos conseguem entrar, fazer uma brecha neste muro e encurralar os gregos. Canto 13, a luta junto aos navios. Enquanto Zeus se vira e olha para outras regiões, Posídio vai até a planície de Troia. Disfarçado, ora com Calcante, ora com generais gregos, incita-os para guerrear. Incita coragem neles, né, para guerrear. Os gregos se fortalecem e começam a se sobressair. Idomeneu e Meríones defendem a esquerda dos navios e os dois ajazes à direita. Um sangrento combate se dá, onde gregos e troianos morrem. Idomeneu, combatendo Enéas, faz prodígios na batalha. Os troianos começam a recuar, mas Heitor decide continuar a luta. Ajaz Telamônio desafia Heitor e aparece um bom presságio para os gregos. Canto 14, o engano de Zeus. Nestor, que curava Macaone, sai para ver uma gritaria e encontra Agamenone, Diomedes e Odisseu feridos. Então faz uma reunião e Agamenone decide fugir. Odisseu é contra e Diomedes sugere voltar ao combate. Poseidon acalma Agamenone. Hera então se prepara para seduzir Zeus. Pedindo emprestado um cinto de Afrodite e pedindo ajuda ao sono, acaba conseguindo adormecer o esposo. Poseidon insufla força aos gregos, que ganham vantagem. Ajaz fere Heitor, que se retira da batalha. Os gregos expulsam os troianos para longe dos navios, e Ajaz e Oileu os persegue com muito furor. Canto 15, a revanche rumo aos navios. Zeus, acordando, percebe que foi enganado por Hera. Depois de ameaçá-la e relatar-lhe todos os acontecimentos até o final da batalha, ordena-lhe que vá ao Olimpo e envie Íris e Apolo para ajudar os troianos. Ares toma conhecimento da morte do seu filho, Ascálafo, mas Atena o consola. Íris vai pedir a Poseidon que se retire da batalha e Apolo cura Heitor, que retorna com toda força ao acampamento dos gregos, com Apolo na frente das falanges troianas.
Patroclo deixa Eurípilo e vai implorar ajuda a Aquiles. Os gregos fazem uma defesa desesperada enquanto Heitor se prepara para incendiar o navio de Protesilau. Vamos percebendo, né, muitos conflitos, muitas batalhas, muitos conflitos dentro da Ilíada. É interessante essa psicologia também dos personagens, né, que já começa a aparecer aqui. Os conflitos internos, as indecisões, as revoltas, tudo isso está aparecendo nos personagens. Canto 16. Os feitos de Patroclo, a Patrocleia. Patroclo implora pelas armas de Aquiles, que as concede, mas com a condição de apenas proteger os navios gregos e de não levar mais adiante a ofensa contra os troianos. O navio de Protesilau é incendiado. Quando Patroclo surge com o exército dos Mirmidones, os troianos o confundem com Aquiles. Sarpedone é morto por Patroclo e grande luta é feita ao redor do seu corpo. Fogem então os troianos. Patroclo se esquece da promessa a Aquiles e os persegue até as muralhas de Troia. Apolo defende Troia e reanima Heitor, que marcha contra Patroclo. Este faz grande chacina, mas acaba sendo desarmado por Apolo e morto por Heitor. Heitor e Patroclo conversam. Ai, que triste essa parte, né? Canto 17. Os feitos heróicos de Menelau, Aristia de Menelau. Menelau mata Euforbo, que tentava levar as armas de Patroclo. Patroclo é morto, né, por Heitor, lá no canto 16. Agora estamos no 17. Então chama Ajax para defender o cadáver da investida de Heitor e este último cede. No entanto, retorna animado por Glauco e pelos melhores troianos. Ocorre longa luta ao redor do cadáver de Patroclo. Os cavalos de Aquiles são feridos e Zeus tem piedade. Apolo ajuda os troianos e Atena os gregos. Com os gregos em desvantagem, Ajax pede auxílio a Zeus. Menelau manda Antíloco avisar Aquiles da desgraça. Menelau e Meríones acabam por conseguir pegar o corpo de Patroclo, protegidos pelos dois Ajazes. Aí vem a fúria de Aquiles, né? Canto 18. A feitura das armas. Aquiles se desespera diante da notícia da morte de Patroclo. Sua mãe Tétis o consola, prometendo-lhe uma nova armadura feita pelo próprio Hefesto. Aquiles sai de sua tenda e afugenta os troianos, apenas com seus gritos e aspecto terrível. Os gregos passam a noite lamentando a morte de Patroclo. Tétis vai à casa de Hefesto e recebe a descrição das novas armas de Aquiles. Canto 19. A renúncia à ira. Tétis entrega as novas armas a seu filho e cuida do corpo de Patroclo. Aquiles convoca uma assembleia, declara seus sentimentos e pede para retornar à batalha. Agamenone reconhece seus erros e se lamenta, enviando de volta Briseide e ricos presentes a Aquiles, que os recebe das mãos de Odisseu. Atena lhe infunde grande força, ele veste sua armadura e sobe em seu carro. Xanto, seu cavalo, lhe prevê a morte em breve, logo após matar Heitor. Canto 20. A luta dos deuses. Aqui já começa o maravilhoso também, né? Já começa não, já dá prosseguimento, né? Os deuses também vão lutar. É convocado o Conselho Universal dos Deuses. Zeus diz que todos os deuses estão livres para tomar o partido de quem bem lhes aprouver na guerra. Os deuses se espalham pelo campo de batalha. Apolo aconselha Enéas a se valer contra Aquiles e Poseidon sugere que os deuses apreciem a batalha. Antes de Enéas morrer, Poseidon o salva. Furioso, Aquiles mata muitos troianos, inclusive Polidoro, filho caçula de Príamo. Heitor, vingando seu irmão, quer lutar com Aquiles, mas Apolo o impede. Depois de Aquiles matar vários troianos, Heitor ataca Aquiles. Mas quando o filho de Príamo fica em perigo, é salvo por Apolo. Esses lances assim, né? Você vai morrer agora, mas os deuses o salvam. Canto 21. A luta junto ao rio. Os troianos fogem. Licaone, filho de Príamo, morre. Alguns troianos fogem para dentro do rio Xanto e há ali uma chacina. Aquiles luta contra o rio Xanto. Poseidon e Atena encorajam Aquiles. Hera envia seu filho Hefesto para livrar Aquiles das ondas de Xanto. Os deuses lutam uns contra os outros. Depois retornam ao Olimpo, menos Apolo, que fica cuidando dos troianos. Estes entram pelas muralhas de Troia
Agenor e Aquiles lutam. Esse foi o canto 21. Canto 22, a retirada de Heitor. Aquiles, percebendo a farsa de Apolo, que havia se disfarçado de Agenor, luta com Heitor. Este permanece do lado de fora dos muros de Troia, mesmo com os rogos da mãe e do pai. Ao chegar Aquiles, no entanto, Heitor foge com medo e os dois dão 3 voltas ao redor da cidade. Zeus pesa numa balança o destino dos heróis e a sorte de Heitor é lançada. Atena desce à terra para ajudar Aquiles e engana Heitor se disfarçando como Deífobo. Batalha de Heitor e Aquiles com a morte do primeiro. Então aqui é o centro do poema, né? Essa luta entre Heitor e Aquiles. Aquiles então ultraja o corpo de Heitor e o leva para junto dos navios para sepultar Patroclo. Os parentes de Heitor se desesperam. Canto 23, prêmios em honra de Patroclo. Aquiles e os guerreiros fazem honras ao corpo de Patroclo e há um banquete em sua homenagem. À noite, a sombra de Patroclo aparece a Aquiles. Pela manhã, uma grande pira é preparada para o corpo do amigo e várias vítimas são sacrificadas junto. 12 jovens troianos são imolados. Aquiles conclama os ventos para ajudar e o fogo queima durante a noite toda. No dia seguinte, as cinzas são colocadas numa urna de ouro e um túmulo é construído para Patroclo. Iniciam-se os jogos em homenagem a Patroclo. São feitas grandes disputas entre os gregos em diversas modalidades pelos prêmios valiosos que Aquiles oferece. E o último canto, canto 24, o resgate de Heitor. Aquiles, ainda muito triste com a morte do amigo, traja o corpo de Heitor todo dia, dando 3 voltas ao redor do túmulo de Patroclo. Os deuses, principalmente Apolos, se indignam com tamanho traje e pedem a Zeus que o faça parar. Zeus então envia Tétis para acalmar Aquiles e Íris para dizer a Príamo que pague um resgate pelo corpo do seu filho. Príamo concorda e é conduzido por Hermes até a tenda de Aquiles, que o recebe muito bem, aceitando os presentes e devolvendo o corpo de Heitor. Aquiles concede 11 dias de luto pela morte de Heitor. Tristeza das mulheres de Troia, Écuba, Andrômaca e Helena. É feita uma fogueira no túmulo de Heitor. E assim nós temos o final melancólico da Ilíada com os funerais de Heitor. Aqui Robert Albreton vai dizer: todas essas observações, todos esses temas, tendem a mostrar contradições ou até dificuldades que se apresentam ao texto ou no suceder dos acontecimentos. Então foram ressaltadas aqui as diferentes espécies de estilos entre cada canto. São cantos familiares, ora irônicos, ora caricaturescos, ora descritivos, ora vibrantes de ação. Outras observações fundamentam-se também na língua, e só um estudo atencioso dessa matéria, feita pelos críticos, por aqueles que se interessam, e do conteúdo, permitirá um julgamento melhor da obra Ilíada. Então é preciso uma leitura atenta, é preciso fazer essa leitura atenta e ao mesmo tempo observar essas diferenças entre cada canto. Mas aqui o texto também diz, né, nunca perder a beleza, a poesia, não deixar que essas críticas à Ilíada, essas críticas muitas vezes negativas, façam com que a gente perca o sabor do texto. O importante é adentrar na obra, participar das peripécias, das lutas entre homens e deuses e entre gregos e troianos. Assim perceberemos a riqueza, a emoção desse texto, que é a Ilíada de Homero. Um abraço, até mais.